Oi galera, tudo bem? Tô aqui com as pilhas e pilhas de provas para corrigir. Eu nunca aprendo em fazer prova de marcar X e depois estou aqui atolado de trabalho, mas é muito legal poder verificar dentro das limitações da disciplina um espaço para vocês exercerem algo que requer mais do que alguma decoreba ou coisa do gênero, né? Eu fico muito feliz quando os alunos vêm para mim e falam: professor, que provinha, mas foi bom fazer, deu trabalho, eu tive que pensar muito. Eu acho que é isso que é a minha missão com essa disciplina, né? Ainda mais num contexto em que a gente está atravessando algumas questões, no mínimo, problemáticas em relação à aplicação das leis. Mas aí a ideia de hoje é a gente fazer uma correção geral assim da prova para a gente ganhar tempo. E aí, à medida que eu for entregando as provas para vocês, vocês vão, com base aqui no vídeo, já vão ter uma ideia do que vocês responderam. E, enfim, é muita prova, muita gente, são 8 turmas. E aí provavelmente eu posso cometer algum erro na correção e vocês já sabendo aqui do que deveria ter sido colocado, o que eu esperava que vocês colocassem nas provas, e com base na correção que vocês receberem, se eu tiver cometido alguma injustiça, vocês podem me procurar de forma muito tranquila, tá bom? Então a gente vai discutir aqui hoje, né, a nossa correção da prova, tá bom? Vamos lá? Primeira questão. Né? Eu vou seguir aqui com a prova, porque eu joguei aqui no slide e está pequeno, né? Mas a questão é justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126.292, em que o Supremo Tribunal, né, a gente tem aqui algumas falas dos ministros, eu tirei isso do site Migalhas, em relação ao fim da presunção de inocência, né, na segunda instância. E aí tem uma opinião, inclusive, do site Migalhas, dizendo que se tratava de um malabarismo hermenêutico, etc, etc. Tá? Mas a pergunta era o seguinte, né? Esse fim da presunção na segunda instância, né? Já poderia dar ao juiz o poder de decretar a prisão. Tendo em vista essa posição tomada, né, e as circunstâncias do caso concreto, cite duas escolas que justifiquem a posição tomada pela corte, fundamentando sua resposta. Né? Então a gente teria aí algumas escolas que poderiam fundamentar essa posição. Tá? Vejam, é bom a gente não confundir as escolas que tratam com rigor a lei, tá? Com decisões dessa natureza, porque é aí onde a gente se engana às vezes nas críticas às escolas positivistas, tá? As escolas positivistas, por exemplo, elas não permitiriam uma decisão dessa natureza, compreende? Porque se a gente aplica a lei, está lá na Constituição, inclusive que é um direito fundamental, né? A presunção da inocência, que você só pode ser preso após o trânsito em julgado, né? E a Constituição ainda coloca isso num rol de casos em que são direitos imexíveis, né? Que a gente não pode interpretar de forma restritiva, a gente só pode interpretar de forma ampliativa, a gente não pode restringir direitos fundamentais. Claro, nenhum direito é absoluto, e existem situações em que podemos limitar os direitos fundamentais, como o estado de sítio, e existem algumas circunstâncias, mas não foi o caso dessa decisão. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção no caso concreto. Tá? Então, quais escolas poderiam fundamentar essa decisão? A escola do direito livre, né, que dá ao magistrado amplos poderes. A escola realista, tá? A escola realista ela procura a adequação da lei à realidade. Né? E há uma pressão social muito grande em relação a essa morosidade das ações penais
aos recursos processuais existentes que permitem com que uma decisão, né? Tem crime que prescreve e o camarada não chega à decisão, né? A decisão final, o trânsito em julgado. Então a escola realista, a escola do direito livre, como eu disse, enfim, se eu respondesse a prova, eu responderia com essas duas escolas, tá? Porque a escola do direito livre dá amplos poderes ao juiz, né, de buscar o direito onde ele acha que deve, e aí ele pode inclusive passar por cima das regras, ignorando a lei, que de certa forma foi o que o STF fez, e a escola realista, né? A escola realista que permite, que busca, aliás, a adequação da lei a questões da realidade. Tá? Também poderia ser usada com uma boa argumentação a escola sociológica, tá? Porque busca também um arrimo na questão de como a sociedade quer que o direito seja feito. Tá? Então, eu colocaria como uma resposta excelente essas duas escolas, a escola do direito livre e a escola realista. Tá bom? Mas outras escolas seriam possíveis. Agora eu vou prestar muita atenção na justificativa, né? Porque só dizer escola também não é suficiente. Na justificativa utilizada, tá bom? Então seria basicamente essas duas escolas, tá? Bom, a segunda questão, a escola da jurisprudência de conceitos foi considerada de extremo positivismo na seara jurídica. E, em contrapartida, a escola do direito livre foi considerada uma escola sem segurança jurídica, né? Faça um contraponto entre essas duas escolas e analise se alguma delas tem sido aplicada no Brasil. Ah? Bom, qual é o oposto, né? A gente tem na jurisprudência de conceitos, o que a gente poderia chamar de uma ditadura do legislativo, né? Porque só o conceito jurídico derivado da legislação é que é fonte do direito. Tá? E aí tudo que o legislativo diz que tem que ser no direito, tá? Sem nenhuma outra alusão. Isso, inclusive, através de análises lógicas. Mas eu não vou entrar nessa questão da metodologia de interpretação da escola da jurisprudência de conceitos. O que eu estou dizendo é que os conceitos são juridicamente puros, derivados das proposições normativas, da letra da lei, tá? E essas proposições determinam como as coisas no mundo devem ser do ponto de vista jurídico. Tá? Em contrapartida, a escola do direito livre é o extremo oposto, tá? Que vai dizer que o juiz, o intérprete da lei, ele vai ter a liberdade ampla de se fazer o que quiser. Né? Então, nós temos aí dois problemas. Né? Uma ditadura do legislativo, outro, uma ditadura do judiciário. Né? E aí, eu fazia a pergunta se alguma delas, na opinião de vocês, tinha sido aplicada no Brasil. Bom, essa resposta é uma resposta pessoal, tá? Mas o que eu vou analisar é o fundamento dessa resposta. Eu acredito, eu enxergo no momento atual, tá? Mas não é a única resposta certa. Mas eu enxergo no momento atual que nós estamos numa ditadura do judiciário. Tá? O judiciário tem tomado decisões à revelia da lei. Nós temos visto isso, não estou falando do momento atual só não, tá? Nós temos uma série de outras tomadas de decisões, né, interpretativas, principalmente da Constituição, que sinaliza, né, um protagonismo perigoso do judiciário, tá? Principalmente das cortes mais altas, né, de superior e supremo. Então elas é que estão dizendo o que é o direito, isso é muito preocupante. Tá? Bom, mas há também possivelmente você dizer que não, nenhuma delas tem sido aplicada no Brasil e você argumentar, né, a favor disso. Tá? Não é uma resposta única nesse caso. O que eu vou observar é o fundamento dessa pergunta. Tá bom? Vamos para a terceira questão. A hermenêutica material amplia as fontes interpretativas do direito e abre espaço para questões axiológicas valorativas do intérprete. Né? No espaço democrático, você considera
que essa postura é a mais adequada à interpretação jurídica por permitir uma pluralidade de vozes e sentidos, ou, mesmo em uma democracia, há de se ter limites interpretativos determinados pelas fontes formais do direito. A gente discutiu isso na sala, né, em emenda formal material. Aqui também é uma outra questão que não tem resposta certa ou errada. Tá? De fato, é muito difícil se posicionar nessa questão. E claro, quando eu penso nas provas, eu penso numa maneira de colocar vocês para pensarem realmente, né? Queimar o cérebro pensando. Enfim, qual seria uma resposta sensata para isso? Né? A busca de um meio termo. Né? Claro que a interpretação não se limita ao que diz a letra da lei, mas a letra da lei tem que ser o ponto de partida da interpretação. Né? Então a gente deve garantir com que a lei seja cumprida. Né? Agora, se surgir uma situação em que o cumprimento da lei seja injusto, a gente vai ter que procurar um outro caminho para resolver que não sacrifique, né, a tutela dos bens ou enfim, o pedido do autor. Né? Estou falando de uma maneira bastante ampla, tomando como parâmetro o direito civil, processual civil, mas é claro que existem casos em que, se nós aplicarmos a lei, vai gerar um resultado, né, inconstitucional ou injusto do ponto de vista, né, valorativo. Então, teoricamente, essas questões axiológicas, essas questões valorativas, não deveriam pautar a atividade do intérprete, sobretudo dos juízes. Tá? Mas a gente sabe que isso de fato acontece. Então, a resposta a essa pergunta, né, é quase que uma pergunta de como vocês formulariam uma teoria do direito, né, para a gente resolver nossas demandas. Tá? Então, também é uma questão muito aberta e eu vou me preocupar com a coerência do fundamento de vocês. Tá? Eu já li algumas respostas bastante interessantes, fiquei muito satisfeito com o que tenho lido até então. Tá bom? Outra pergunta, essa foi fácil. Qual a importância histórica da escola da exegese? Né? Nossa, tem muitas coisas que a gente pode citar como importante da escola da exegese. Né? A necessidade da lei escrita, de codificação, do monopólio da produção legislativa pelo Estado, né? O desenho democrático, a interpretação gramatical, que hoje é um ponto de partida do processo de interpretação, as garantias de um modelo de Estado, de segurança de Estado, né, de um sistema de governo que vai ser garantido, né, por um ordenamento jurídico, para evitar com que o Estado também seja assaltado, né, de tempos em tempos por algum outro movimento. A escola da exegese tem muita coisa para nos ensinar ainda hoje. Tanto é que, né, boa parte do nosso positivismo vem dessa escola. Tá? Bom, a escola realista defende... Quinta questão. Desculpa. A escola realista defende que o direito é aquilo que os tribunais decidem que é. Tá? Ou seja, o direito é o resultado da aplicação da lei pelo judiciário. Em sua opinião, essa postura afeta o princípio da separação de poderes? O que é que vocês acham? Responda essa questão tendo como caso concreto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil pelo STF e as questões ligadas à intenção ou vontade do legislador. Outra questão também que ela é meio que pessoal, tá? Não sei como é que vocês enxergam essa postura. De novo, eu vou observar qual o fundamento da resposta de vocês. Professor, qual seria a sua resposta? A minha resposta a uma questão como essa, né, mostra que a escola realista, nesse caso, faz um contraponto interessante à vontade do legislador, né, as escolas que são mais formalistas. Por quê? Porque o ensinamento da escola histórica, né, o direito, que não é que cria a sociedade, é a sociedade que cria o direito. Num determinado momento, né, por questões morais, éticas, religiosas talvez, o legislador, né, resolveu tratar de forma diferenciada quem era de fato casado legalmente e quem era apenas, né, junto, quem apenas convivia sem o trâmite formal de um casamento, seja do ponto de vista civil ou religioso.
e por isso ele achou que quem casasse formalmente teria algum privilégio por essa escolha, por ter optado por uma, entre aspas, legalidade. Tá? E aí, data vênia, isso não se sustenta mais no nosso contexto. Né? E aí o Supremo Tribunal, de uma forma muito acertada, a meu ver, adequou, né, essa questão da sucessão, estendendo a famílias, né, a todas as famílias, independentemente da sua formalidade. Então, essa questão eu colocaria dessa forma. Agora também fica a critério de vocês qual a melhor solução para isso, tá? Mas seria mais ou menos nesse sentido. Vamos à sexta questão. Bom, questão 6. Né? Dentre as escolas estudadas, qual delas, na sua opinião, melhor se adequaria ao momento hermenêutico judiciário no Brasil? Né? E justifique sua resposta e avalie criticamente o quadro por você apontado. Bom, já tinha na questão 2, né, uma pergunta se ou a escola da jurisprudência de conceitos ou a escola do direito livre seria aplicada no Brasil. Né? E qual a consequência dessa prática. Agora tem uma pergunta mais ampla, porque de repente você encontrou uma outra escola que melhor se adequa ao que a gente está vivenciando ultimamente no judiciário. Tá? Essa também é uma outra questão que é aberta. Eu vou observar se você fundamentou bem a escolha dessa escola. Mas, a priori, né, nós temos aí tanto a escola da livre pesquisa científica, como a escola do direito livre, como duas escolas que a gente consegue explicar muitas decisões que têm sido tomadas pelo judiciário, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça e o STF. Mas em outras escolas podem ser tomadas desde que haja um bom fundamento na escolha delas por você. Tá? Questão 7 e questão 8. São duas questões que têm o mesmo enunciado, mas com as perguntas diferentes. Tá? Bom, a questão diz o seguinte: uma lei nova, oficialmente publicada, que regula inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma, nada estabeleceu sobre a data de sua entrada em vigor e o seu prazo de vigência. Foi silente também quanto à revogação da lei mais antiga, né? Ignorando tudo que a LINDB diz, né? Que a lei deve trazer, aliás, a lei complementar 9398, 9698, né? Sobre como deve se dar a elaboração das leis no Brasil. 60 dias depois da publicação oficial, o juiz recebeu um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos antes com base na lei antiga. Então, a pergunta era para você dizer se era verdadeiro ou falso essa afirmação, né? Os dispositivos da lei antiga que foram compatíveis com a lei nova ainda estarão vigentes. Prestem atenção no enunciado da questão. Tá? Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma. Aí, nessa questão, vamos para o artigo 6º da LINDB. O artigo 6º diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá? E a gente vê nessa lei, né, que a lei nova, né, ela vai revogar a lei anterior e ela diz, regula inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma. Tá? Então ela revoga a lei nova não está mais vigente. Tá? E depois ela coloca o seguinte, nada estabeleceu sobre a data de sua entrada em vigor e o seu prazo de vigência. Tá? Então ela não disse qual lei revogava, foi silente também quanto a isso, mas o enunciado diz o seguinte: 60 dias depois de publicada, né, o juiz recebeu um processo. Qual é a regra geral para leis novas? A lei entra em vigor 45 dias após a data da sua publicação. Então, se aí está dizendo anunciado que foram 60 dias, né, essa lei
já estava em vigor. Tá? Então, tanto ela revoga, que a gente chama de revogação tácita, ela revoga a lei anterior, porque ela regula inteiramente, tá? Como diz anunciado aqui, e 60 dias depois da publicação é que o juiz recebeu um processo em que as partes discutiam um contrato firmado antes com base na lei antiga. Aí diz o seguinte: dispositivos da lei antiga que forem compatíveis com a lei nova ainda estarão vigentes. Não. Tanto porque passaram-se os 60 dias, né? 15 além do prazo de 45 dias, que é a regra geral para a vigência da lei. Tá? E dizia aqui que ela não disse quando iria entrar em vigor. Tá? E se a lei nova regula inteiramente a anterior, isso é revogação tácita. Tá? A Lei 9598 ela diz que a lei deve dizer qual lei ela está revogando. Mas se isso não acontecer, né, por interpretação sistemática, a lei nova vai revogar as disposições em contrário. Tá? Então, essa afirmativa aqui era falsa. E você iria justificar, né, dizendo que a lei nova já tinha passado a regra geral, que é de 45 dias, né, e como ela regula inteiramente a lei anterior, essa nova lei é que vai passar a vigorar no regulamento desse contrato. Lembrando, tá, que a lei nova, nesse caso, ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito, né, a coisa julgada e o direito adquirido. Esse contrato, né, que está em discussão, se já aconteceu um fato juridicamente perfeito, já aconteceu um direito adquirido, já aconteceu uma coisa julgada, ele vai respeitar a lei anterior. Mas se esse contrato está em andamento e entrou uma lei nova, essa lei nova passa a regular esse contrato. Tá bom? E a questão 8, que tem o mesmo enunciado, né, vai mudar só a pergunta. Nesse caso, conflito de leis no tempo, né? Cadê? E há conflitos de lei no tempo, desculpe, e para decidir qual delas será aplicada no contrato, o juiz deverá considerar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Bom, também é falsa essa afirmação, porque se há um conflito de lei no tempo, a gente vai resolver, né, pelo critério cronológico, né? Qual é a lei nova? E se também é uma lei, tá? A gente teria aí a regra da especialidade, mas não é o caso. O enunciado não traz essa discussão. Mas lei posterior prevalece sobre lei anterior. E não é com base nos costumes, na analogia, porque isso a gente usa quando há lacunas. Não é isso, né? O que diz lá no artigo 5º da LDB, da LINDB. Vamos lá. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Não estamos aí falando de omissão. Estamos falando de uma lei que já entrou no ordenamento jurídico, que passou-se os 60 dias, passou o prazo da regra, né, que diz que são 45 dias após a publicação da lei. Então o juiz não há conflito de lei no tempo, né, e nem se decide por analogia, por costumes e princípios gerais, conflitos cronológicos. Conflitos cronológicos se resolvem, né, pela questão da lei posterior prevalecer sobre lei anterior, certo? E com isso a gente fecha a nossa avaliação. Tá? Essas duas últimas questões elas foram questões de concurso para procurador do Estado, são questões do CESP, né? A famigerado CESP, o erro, né, anula os acertos que você tem na prova. Né? É uma questão difícil, né, mas ao mesmo tempo fácil quando você presta atenção no enunciado e você já tem memorizado quais são esses primeiros 6 artigos hermenêuticos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá bom? Bom, então vamos nos encontrar na sala, na devolução das provas para correção, e eventuais dúvidas quanto à nota a gente delibera em sala. Beleza? Um abração para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado
da prova, né? De fato, a prova tinha esse propósito, né, de fazer com que vocês pensassem, né, um pouco, não fosse uma prova que tivesse respostas certas ou erradas necessariamente, né. Eu vou me preocupar principalmente com a fundamentação das escolhas que vocês fizeram em relação às escolas, e essas duas sim é que tinha a resposta certa ou errada. Mesmo assim, ainda tem a questão da justificativa que eu também vou avaliar, tá certo? Então, um forte abraço a vocês e nos encontramos em sala de aula. Valeu!